Amém, meus irmãos? Graça e paz seja com todos vós. Glorificamos mais uma vez ao Senhor pela oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui juntos. Foi necessário, amados irmãos, empregarmos algum esforço para podermos estar aqui hoje, devido ao clima, né, que nós podemos contemplar hoje. Sem mais demora, convido os amados irmãos a se levantarem. Abram comigo as vossas Bíblias em 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Né, meus irmãos? O clima hoje não está, meus irmãos, favorável. Ainda 8 horas e 30 minutos, eu estava no hospital, aguardando os meus colegas, a fim de que eles pudessem me render, e a chuva estava aumentando. E o meu medo era que a chuva piorasse e não conseguisse sair do hospital a tempo para poder estar aqui com os irmãos. Mas graças ao Senhor, a chuva reduziu e pela graça de Deus aqui nós estamos. Amém, amados irmãos? Conforme os amados irmãos têm conhecimento, né? No domingo passado nós começamos a falar a respeito de legalismo. E o domingo passado, amados irmãos, nós falamos sobre o que é legalismo. E apresentei também aos amados irmãos que hoje, no dia 7, nós estaremos falando com os amados irmãos sobre o que não é legalismo. Então, no domingo passado, amados irmãos, nós aprendemos que legalismo é confiarmos nas nossas próprias forças, que nós podemos, amados irmãos, por meio dela, obedecermos a Deus. E por meio das nossas próprias forças, amados irmãos, nós buscarmos a aceitação, a aprovação de Deus. Também vimos, amados irmãos, que legalismo é crer na salvação pela obediência. A pessoa, amados irmãos, crê que quanto mais ela obedece, mais ela é salva. A pessoa acredita, amados irmãos, que quanto mais ela obedece, mais ela é filha de Deus, mais ele é um filho querido. Mas o Senhor Jesus Cristo, por exemplo, mais Deus, né? Ele pode contemplar essa pessoa, né, do alto e dizer para ela, eis o meu filho a quem eu me comprazo. E nós vimos, amados irmãos, também que legalismo é criarmos regras particulares e adotarmos em nossa vida e esperarmos que todos os irmãos da congregação sejam conforme nós queremos, conforme as nossas próprias regras. Por exemplo, se um irmão, por exemplo, crê que beber vinho não é pecado, mas que ainda assim ele não quer, mas ainda assim ele não consome o vinho, essa é uma particularidade que ele tem. Logo, quando esse irmão, devido à sua particularidade que ele tem, tenta incutir isso na mente dos irmãos como se fosse um mandamento, nós estaríamos partindo, amados irmãos, para uma espécie de legalismo. Também mostramos, amados irmãos, que legalismo também é cumprirmos, amados irmãos, os mandamentos de Deus com rigor, com frieza, sem, amados irmãos, sem misericórdia para com o próximo. E nós levantamos aqui, amados irmãos, o exemplo da mulher adúltera, a maneira conforme os fariseus vão se proceder diante dela sem
nenhuma compaixão, sem nenhuma misericórdia, pedindo para que ela, amados irmãos, fosse apedrejada. E nós consideramos, amados irmãos, Lucas, capítulo 18, onde nós vimos, amados irmãos, a ilustração da parábola do publicano. O fariseu e o publicano que vão se apresentar diante dos seus judeus, diante do templo, para poder suplicar a Deus. E nós escolhemos, amados irmãos, princípios muito importantes naquela parábola. E juntamente, amados irmãos, na companhia de várias passagens bíblicas, né, no domingo passado, nós compreendemos o que é realmente o legalismo. Uma vez, amados irmãos, que nós aprendemos o que é legalismo, é necessário também que, amados irmãos, nós compreendamos o que não é legalismo. Muitas das vezes, amados irmãos, é necessário, por exemplo, que falemos sobre o que é santidade, mas também é necessário que mostremos aos amados irmãos sobre o que não é santidade, porque existem, amados irmãos, compreensões deturpadas a respeito deste assunto. Há quem diz, amados irmãos, que ser santo é isolar-se da sociedade. Ser santo é sair da sociedade, é estar no monte, nas montanhas, estar lá suplicando e ir simplesmente na cidade para ir comprar alimentação e ficar simplesmente lá. Isso que é santidade. Mas quando nós lemos, amados irmãos, as Escrituras, nós compreendemos que santidade não é, amados irmãos, isso. Assim também, amados irmãos, neste assunto sobre o legalismo, esse ponto, amados irmãos, também é importante. Porque existe, amados irmãos, uma má compreensão a respeito deste assunto. Conforme bem eu frisei no domingo passado, que hoje em dia, amados irmãos, as pessoas chamam os outros de legalistas, não sendo legalistas. Por quê? Porque não sabem o que realmente é ser legalista. As pessoas, amados irmãos, chamam legalista em alguém, enquanto essa pessoa, amados irmãos, simplesmente está sendo obediente à palavra de Deus. Então, hoje, amados irmãos, vamos tentar fazer uma distinção sobre o que é ser legalista e o que é ser obediente à palavra de Deus. Porque, infelizmente, amados irmãos, hoje em dia, o legalista é aquele cristão obediente. O legalista, hoje em dia, é aquele cristão zeloso, que quer viver conforme o mandamento de Deus, quer viver conforme as Escrituras. Esse, muitas das vezes, amados irmãos, é considerado, é rotulado como legalista. Mas nós veremos hoje, amados irmãos, que isso não é legalismo, isso é obediência. E a Bíblia, amados irmãos, nos chama a sermos obedientes à palavra de Deus. Então, Romanos, amados irmãos, capítulo 12, versículo 2, a Bíblia nos mostra o apóstolo Paulo orientando os irmãos em Roma que não se conformassem com este mundo. O apóstolo João, amados irmãos, na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 17 do versículo 15 ao versículo 17, ele também nos mostra, amados irmãos, para que não amemos o mundo. Tiago 4, amados irmãos, ele diz que a amizade com valores do mundo é inimizade contra Deus. Então, nós podemos contemplar, amados irmãos, dentro das Escrituras, de Gênesis até Apocalipse, aquilo que as pessoas têm dito, que o ambiente, amados irmãos, influencia o comportamento das pessoas. E nisto eu digo, amados irmãos, que o mundo influencia, o mundo tem influenciado, amados irmãos, a maneira conforme os cristãos devem se comportar. O mundo, amados irmãos, tem influenciado. Ainda que, amados irmãos, os descrentes não saiam das suas próprias casas para poder apregoar a imoralidade de uma maneira verbal nas artérias da cidade. Ainda que, amados irmãos, o mundo não saia, os descrentes não saiam de suas próprias casas para poder apregoar, por exemplo, a infidelidade, a fornicação. Amados irmãos, o mundo nos tem ensinado de uma maneira prática, nos tem influenciado, amados irmãos, a sermos desobedientes ao Senhor. Essa imagem, amados irmãos, que o mundo nos apresenta, seja desobediente a Deus, isso é bom. Desfrute dos seus próprios prazeres, isso é bom. Viva desta maneira. Então, nisto, amados irmãos, a Bíblia vem clamando de que os cristãos, amados irmãos, não podem se conformar com este mundo. Os cristãos não podem ter semelhança, princípios e valores semelhantes ao do mundo. Nisto, amados irmãos, nós temos contemplado que os cristãos, muitas das vezes, amados irmãos,
pegam princípios mundanos e colocam em suas próprias vidas. Hoje em dia, meus irmãos, a maneira conforme muitas mulheres cristãs estão tratando, estão cuidando do seu lar, é de uma maneira, meus irmãos, mundana. A maneira conforme os maridos estão amando, meus irmãos, as suas esposas, é de uma maneira mundana. A maneira conforme a mulher cristã quer se padronizar dentro do lar, é de uma maneira mundana. Não é de uma maneira, meus irmãos, bíblica. Então, muitas das vezes, nós corremos esse risco de fazer o quê? De pegarmos princípios mundanos e colocarmos dentro de nossas próprias vidas. E nisto, amados irmãos, somos influenciados. Isso, amados irmãos, é algo muito amplo. Isso vai além, amados irmãos, daquilo que talvez nós poderíamos falar hoje nesta manhã. É que muitos princípios, amados irmãos, da nossa vida são princípios que, infelizmente, acatamos do mundo. Observe, por exemplo, princípios sobre sexualidade. Os cristãos também têm princípios sobre sexualidade roubados do mundo, colhidos, amados irmãos, do mundo. Então, nós precisamos refletir nisso, que existe, amados irmãos, uma influência. E nesta influência, amados irmãos, existem cristãos que se adequaram, se conformaram com este mundo. Se conformaram, amados irmãos, adotando uma maneira de viver leviana. Adotando, amados irmãos, uma maneira de viver semelhante quase ao mundo. Ainda que, amados irmãos, tenham algum tipo de aparência de piedade, é uma piedade, amados irmãos, distante das Escrituras. Dali, nós podemos recitar o velho ditado que diz: vê no mundo, vê na igreja, você encontra o mundo. Vai para o mundo e você também contempla o mundo. Ou seja, o mundo está em todos os sítios, tanto no próprio mundo como em si, assim como também dentro da igreja. Isso é, amados irmãos, influência. Essa influência, amados irmãos, que muitas das vezes nós corremos o risco, amados irmãos, de passar. Pegamos princípios mundanos e tentamos colocar dentro de nossa própria vida. E neste ponto, amados irmãos, uma vez que existem cristãos que se conformaram com esse sistema, nós devemos levar em consideração que, amados irmãos, existem cristãos que não se conformaram, pela graça de Deus, com este mundo. Existem cristãos, amados irmãos, que ainda são obedientes. Existem cristãos, amados irmãos, como Elias, que ainda não se prostrou, amados irmãos, diante de Baal para poder adorá-lo. Existem cristãos, amados irmãos, que têm um compromisso sério com o Senhor. Que querem, amados irmãos, obedecê-lo, que querem viver em santidade, que querem, amados irmãos, andar na contramão deste mundo. Esses cristãos, hoje em dia, infelizmente, são chamados de legalistas por esses cristãos que se conformaram com o mundo, que se adequaram com este mundo. Então, hoje em dia, coisas básicas que todo cristão devia defender, não se defende. E quando alguém defende, amados irmãos, é rotulado como legalista. Então, hoje em dia, amados irmãos, se confunde obediência a Deus com legalismo. Então, nós devemos, amados irmãos, levar em conta isso. Se nós queremos ter um compromisso sério com Deus, se nós queremos, amados irmãos, ser zelosos para com o Senhor, obedientes à sua lei, aos seus mandamentos, não devido às nossas próprias forças, mas pela graça que o Senhor nos concede, nós devemos levar em mente isso. Em algum momento, seremos rotulados como legalistas. Em algum momento, vamos falar, esse aqui é legalista. Não é porque você é legalista, é porque você é obediente. É porque você não se conformou, amados irmãos, com esse mundo mau. É porque você não se conformou, amados irmãos, não adotou princípios e valores mundanos para a sua própria vida cristã. E nisto, amados irmãos, nós devemos obedecer a Deus e não, amados irmãos, obedecer aos homens. Então, esse, amados irmãos, é um ponto importante. E o primeiro ponto, amados irmãos, que nós vamos considerar hoje é que não é legalismo enfatizar a obediência à palavra de Deus. Isso, amados irmãos, não é legalismo. Enfatizar que um cristão deve ser obediente à palavra de Deus, isso não é legalismo. Se um irmão ensina que um cristão deve obedecer à palavra de Deus para ser salvo, isso, amados irmãos, seria legalismo. Se você coloca, amados irmãos, a obediência como requisito, amados irmãos, para poder alcançar a salvação, isso é legalismo. Nós já consideramos, amados irmãos, isto no domingo passado.
Isso, amados irmãos, é legalismo. Mas nós observamos, amados irmãos, dentro das Escrituras, que os cristãos, eles são obedientes. A obediência, amados irmãos, na vida cristã, ela é a evidência pura de que nós temos um encontro com Cristo. É uma evidência, amados irmãos, clara de que nós nascemos, amados irmãos, essa graça em nosso próprio coração. Cristo, amados irmãos, João Batista, no capítulo 3 de Mateus 3:8, ele diz: produzir os frutos dignos de arrependimento para os fariseus. Então, é necessário, amados irmãos, que o cristão produza frutos dignos de arrependimento. E essa obediência, amados irmãos, que nós apresentamos dentro da vida cristã é uma evidência de que nós temos um compromisso com o Senhor. Não é a causa da nossa salvação, não. Ela só mostra que nós já fomos alcançados, já fomos salvos pelo Senhor. E como gratidão, amados irmãos, pela graça de Deus, que ela opera no nosso coração, nós mostramos, amados irmãos, obediência a Ele. E essa obediência, amados irmãos, não é uma obediência, amados irmãos, que está ligada às nossas próprias forças. Assim conforme, amados irmãos, nós podemos contemplar a maneira conforme o fariseu se arroga em seu próprio coração. Em Lucas, amados irmãos, capítulo 18. Ele se arroga no seu próprio coração. Ele confia em si mesmo. Eu jejuo porque eu tenho força para isso. Eu dou bem aos pobres porque eu tenho força para isso. Por isso que eu sou melhor que esse publicano que está próximo de mim. E você observa, amados irmãos, que o fariseu, ele se coloca também diante de Deus para poder conceder uma gratidão. Ele começa a sua oração dizendo: graças te dou, ó Pai. Ou seja, em algum momento, ele mesmo admite que aquela força que ele tem, amados irmãos, é porque Deus lhe concedeu. Mas ele se contradiz, amados irmãos, no seu tipo de oração, na maneira conforme ele se exalta, amados irmãos, diante daquilo. Essa, amados irmãos, é a gratidão que nós podemos contemplar nas Escrituras, a gratidão dos hipócritas. Os hipócritas também falam graças te dou. Também dão graças ao Senhor. Então, a nossa obediência, amados irmãos, não é pelas nossas próprias forças. É pela graça. É Deus, amados irmãos, que nos concede a capacidade de obedecermos os seus mandamentos. É Deus, é o Espírito Santo que opera no nosso coração para nós lhe obedecermos. Sem o Espírito de Deus, amados irmãos, nós não conseguimos obedecê-lo. Sem o Espírito de Deus, amados irmãos, nós não conseguimos obedecer a Cristo. Ainda que sejamos cheios, amados irmãos, de moralismo, ainda assim, amados irmãos, esse moralismo é um tipo de ofensa a Deus. Então, nós devemos levar, amados irmãos, em consideração isso, que não é legalismo enfatizar a obediência à palavra de Deus. Os amados irmãos podem abrir comigo João capítulo 14, versículo 16. João 14, versículo 16. Versículo 15. Ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Jesus Cristo mostrando que o cristão deve fazer o quê? Deve guardar os mandamentos. O cristão deve ser obediente à palavra de Deus. O cristão, amados irmãos, deve ser zeloso em cumprir o mandamento de Deus. Não para ser salvo. Não para ser salvo. O cristão deve ser zeloso. O cristão é aquele que tem em seu coração a vontade ardente de dia após dia andar em conformidade com as Escrituras. E isto, amados irmãos, não é legalismo, isso é obediência. Então, obediência não é legalismo. Legalismo, amados irmãos, é uma outra coisa. Nós precisamos obedecer a Deus, não para ser salvo. É claro, amados irmãos, que isso é uma evidência de que realmente nós fomos salvos. Não é a causa da nossa salvação. Então, a obediência, amados irmãos, não é legalismo. Obediência é, amados irmãos, um mandamento de Deus para nós. E é uma evidência de salvação para os cristãos. Então, o cristão que não obedece, a pessoa que se diz ser cristão,
que não obedece a Deus, essa pessoa não tem evidência de que é salva. Se alguém diz que é cristão e não guarda os mandamentos de Deus, não cumpre a sua palavra, não vive os seus mandamentos, essa pessoa não é cristã. E isso não é legalismo. Então, isso não significa que, amados irmãos, nós devemos estar, como posso dizer, nós devemos estar sentados e mostrando uma certa negligência naquilo que é a nossa obediência para com o Senhor. Não. Ser obediente não é ser legalista. Ser obediente, amados irmãos, é ser bíblico. Repito, ser obediente é ser bíblico. Não é legalismo, amados irmãos, enfatizar a decência cristã. Há meses atrás, eu acho que há meses, ou possivelmente um ano, o pastor Rodrigo Mocelin, um pastor de uma igreja brasileira, ele fez uma série sobre decência no seu canal do YouTube. E ele estava a falar sobre uma mulher que se diz cristã ir para a praia com roupas íntimas. E isso, amados irmãos, trouxe debate no Brasil. Ou seja, havia cristãos que estavam a debater se uma mulher cristã pode ir de biquíni na praia. E acreditem em mim, havia cristãos que estão a defender que é normal. E os que estão a mostrar que não é normal foram rotulados como o quê? Legalistas. Esse é o ponto, amados irmãos, que eu mostrei do domingo passado. Muitas das vezes, as pessoas tiram esse rótulo como uma autodefesa. Ele quer se defender de algum tipo de erro em sua própria vida e rotula simplesmente a pessoa como legalista. Então, é legalismo, amados irmãos, mostrar para uma irmã cristã que ela deve ser decente. É legalismo, amados irmãos, mostrarmos para um irmão que ele não pode usar calças apertadas. Isso é legalismo. É legalismo isso? Isso não é legalismo. E Paulo mostra, amados irmãos, os irmãos podem abrir comigo em 1 Timóteo. Primeiro Timóteo, amados irmãos, capítulo 2, versículo 9 ao 10, diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Então, enfatizar, amados irmãos, a decência cristã não é legalismo. Isso é obediência a um princípio que está claramente, amados irmãos, nas Escrituras. Infelizmente, hoje em dia é assim. Conforme eu disse, amados irmãos, no princípio, os cristãos, amados irmãos, foram influenciados pelo mundo. De tal maneira que, até a maneira conforme eles devem se vestir, também foram pegando alguns princípios mundanos e empregando em suas próprias vidas. Então ali está uma irmã indecente, com uma calça apertada, e todo mundo pode ver a sua fisionomia. E você vai para lá repreender a essa pessoa que isso é indecência. E ela vai lhe dizer que você é legalista. Eu pergunto, amados irmãos, isso é legalismo? Claramente, amados irmãos, que não é legalismo. Então, as pessoas hoje em dia confundem legalismo com obediência. Nós precisamos, amados irmãos, falar sobre isso. Por quê? Porque as pessoas compreendem mal, amados irmãos, alguns conceitos. É necessário, amados irmãos, que nós saibamos o que é legalismo. E é necessário também que saibamos o que não é legalismo. Porque em algum momento você vai te chamar de legalista porque você está simplesmente ser obediente à palavra do Senhor.
Então, não é legalismo, amados irmãos, enfatizar que a mulher cristã, o homem cristão, devem ser decentes. Isto, amados irmãos, não é legalismo. Infelizmente, nós chegamos, amados irmãos, nesta fase que as pessoas debatem por coisas claras. Cristãos vão debater se é certo ou errado uma mulher cristã ir na praia de biquíni. Isso tem sentido. Não devia haver debate sobre isso. Vocês deviam falar que é errado. É indecência se colocar o público nessas condições. Mas, infelizmente, existem pessoas que defendem que é básico, é normal. E que aqueles que mostram que é errado, então, são rotulados como legalistas. Conforme eu disse, se você quer ter um compromisso com Deus, com a palavra do Senhor, se você quer ser obediente, zeloso nisto, em algum momento da sua vida você será taxado como legalista. Você será taxado como legalista. Então, não é legalismo estabelecer algumas regras, por exemplo, que foram colocadas pelos homens. Né? Não é necessariamente legalismo, obedecer algumas regras que foram colocadas, amados irmãos, pelos homens. Os irmãos podem abrir comigo 1 Pedro. 1 Pedro 2, versículo 13. Então, domingo passado, amados irmãos, mostrei que é legalismo você criar regras em sua própria vida e depois estabelecer isto na vida dos irmãos como um critério de piedade, como um critério de devoção. De tal maneira que quando você vê o irmão que não é conforme você lhe considera como menos devoto, menos piedoso, menos espiritual ou então menos crescido. Então eu digo, amados irmãos, que não é legalismo, nem necessariamente legalismo, amados irmãos, em algum momento obedecermos certas regras, amados irmãos, dos homens. E 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 a 14, diz alguma coisa para nos a respeito sobre isso. Diz: sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por eles enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Então, nós, amados irmãos, estamos dentro de uma sociedade. E na sociedade, amados irmãos, que nós vivemos, existem regras que foram estabelecidas pelos homens. Se você, por exemplo, ir nas artes da cidade, você vai encontrar um jardim bonito, né? com uma chapinha. Está escrito, não pise no jardim. E como estas, amados irmãos, também existem várias regras que são colocadas pelos homens. Digo que não sejam, amados irmãos, regras que vão contra os princípios da nossa fé. Essas regras, amados irmãos, devem e podem ser obedecidas. E obedecer essas regras, amados irmãos, não é legalismo. Não é legalismo você obedecer, por exemplo, não pisar num jardim que está formoso, está limpo, bonito. Não é legalismo, amados irmãos, isto. Então, esse é um dos pontos, amados irmãos, que nós precisamos aqui levar em consideração. Não é legalismo você cumprir com a regra que o seu pai estabelece em sua própria casa, que 21 horas ou 22 horas, todos os meus filhos devem estar em minha casa. Isso não é legalismo. Então, esse é um dos pontos, amados irmãos, que também precisamos levar em consideração. Então, não é legalismo, amados irmãos, ensinar padrões de santidade para os cristãos. Ensinar, amados irmãos, que o cristão deve ser santo, separado, não é legalismo. Isso é bíblico. Então, conforme eu disse, amados irmãos, que as pessoas estão tão conformadas com o mundo, quando você exige um pouco de decência, um pouco de santidade, eles rotulado como legalista. Então, não é legalismo, amados irmãos, é ensinar santidade para os irmãos. E não simplesmente ensinar, mas como
exigir santidade dos cristãos. Isso não é legalismo. 1 Tessalonicenses capítulo 3, capítulo 4. Primeiro Tessalonicenses 4, 3 diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e vos abstenhais da prostituição. Então, não é legalismo enfatizar isso dentro da igreja. Que os cristãos devem ser santos. Que os cristãos devem ser separados do mundo. Diferentes. Não é legalismo você sentar com o irmão que está vivendo de uma maneira errada e repreendê-lo para que ele seja santo. Isso não é legalismo. Isto não é legalismo. Então, se em algum momento você for rotulado de legalista porque você estava ensinando a um irmão a ser santo porque ele está andando mal, você não é um legalista. Então, a santidade, amados irmãos, deve ser ensinada. E os santos, dentro, amados irmãos, da igreja, devem ser incentivados a serem santos. Devem ser exortados, amados irmãos, a seguirem a santidade, sem a qual, amados irmãos, ninguém verá a Deus. Então, devemos ser santos. Isso não é legalismo. Devemos, amados irmãos, ser santos. Isto não é, amados irmãos, legalismo. Não é legalismo, amados irmãos, exigir normas de comportamento que a Bíblia ensina de uma maneira clara. Não é legalismo você dizer para um cristão que ele não pode fornicar. Não é legalismo você dizer para um irmão casado que ele não pode adulterar. Não é legalismo você dizer para um irmão casado que ele deve amar a sua esposa. Isso não é legalismo, isso é, amados irmãos, obediência. Está nas escrituras isso. Não é legalismo, amados irmãos, isso. Isso não é legalismo. Isso é ser bíblico. Então, nós precisamos, amados irmãos, ver esses pontos, porque esses pontos são importantes. Existe, amados irmãos, confusão neste assunto. Qualquer coisa, o fulano é legalista. É legalista por quê? Porque ele disse que o cristão não pode fornicar. Fornicação é pecado. Isso é legalismo. É a Bíblia que diz isso. A Bíblia diz que o cristão deve se afastar da imoralidade sexual e ensinar isso não é ser legalista, isso é ser bíblico. Então, não é legalismo, amados irmãos, ensinar normas claramente, amados irmãos, estão ensinadas nas Escrituras. Isso não é legalismo. Isto, amados irmãos, é obediência. Então, existe, amados irmãos, uma distinção entre ser obediente a Deus e ser legalista. São coisas completamente distintas. São coisas diferentes. Não podemos, amados irmãos, colocar isso no mesmo sítio. Se fazermos, amados irmãos, tal coisa, certamente que erraremos. Então não é legalismo. Exigir normas que estão claramente nas Escrituras. Não é, amados irmãos, legalismo incentivar aos santos disciplinas espirituais. Isso não é legalismo. Não é legalismo, meus irmãos, você incentivar aos santos a estarem dedicados aos meios de graça. Isso não é legalismo. Não é legalismo, meus irmãos, você incentivar os irmãos à oração, ao jejum, à leitura das Escrituras, a ter uma membresia bíblica. Isso, amados irmãos, não é legalismo. Então, o irmão que aconselha um outro santo a jejuar devido a algum propósito, esse irmão não está colocando um fardo pesado sobre as costas do irmão. Isso não é legalismo. Esses princípios, amados irmãos, de disciplina espiritual,
nós podemos contemplar, amados irmãos, nas Escrituras. 1 Timóteo, amados irmãos, capítulo 4, versículo 7, Paulo diz: Timóteo, exercita-te na piedade. Exercita-te na piedade. Dedica-te na devoção. Dedica-te à oração. Dedica-te à leitura das Escrituras, ao estudo dela. Dedica-te nisso. Não é legalismo isso, amados irmãos. Então, quando você encontrar um cristão lengrinha, um cristão tão adequado com os padrões mundanos, ele pode considerar isso como legalismo. Você está me colocar um peso muito pesado. Você está a lançar sobre mim fardos pesados. Não. Isto, amados irmãos, não é legalismo. Não é legalismo, amados irmãos, corrigirmos um irmão com amor. Isso não é legalismo. Repreender um irmão que errou não é ser legalista. Repreender um irmão que mentiu com mansidão e amor não é ser legalista. A Bíblia, amados irmãos, nos orienta a nos exortarmos, amados irmãos, uns para com os outros. Nós devemos nos preocupar, amados irmãos, com a nossa santidade e também devemos nos preocupar com a santidade dos outros, com a santidade dos irmãos. Nós temos o desejo, amados irmãos, de sermos santos diante do Senhor, mas também devemos desejar que o irmão ao nosso lado seja, amados irmãos, um irmão separado, um irmão santo, um irmão que está vivendo em santidade. Assim conforme, amados irmãos, nós temos o desejo de vencer um certo pecado, nós também devemos desejar que o irmão ao lado, que talvez esteja passando pelo mesmo problema, também vença tal coisa. Então, nisto, amados irmãos, nós não estaremos calados quando observamos que o irmão errou. Não estaremos calados quando observamos, amados irmãos, que o irmão está andando de uma maneira errada. Não estaremos, amados irmãos, calados. Se permanecemos, amados irmãos, calados, não amamos este irmão. Não amamos esse irmão. Se você vê um irmão que está andando de uma maneira errada e você simplesmente está sentado e não fala, não repreende com mansidão, não repreende com amor, para que o irmão se arrependa e se retrate para com o Senhor, você não ama esse irmão. E como irmão você está falhando. Porque Deus te colocou, amados irmãos, também na vida dos santos com este propósito. Repreender, contemplar o erro do irmão, repreender para que o irmão abandone aquilo e seja dia após dia conforme a imagem de Cristo. Mas infelizmente, amados irmãos, existem pessoas que não amam a repreensão. Existem, amados irmãos, pessoas que não acolhem a repreensão com bom ânimo. Não pegam, amados irmãos, a repreensão como algo bom. A repreensão, ela não é má. Mal, amados irmãos, é te deixar você viver de uma maneira negligente, desobedecendo ao Senhor. Isso é mal. Isso é falta de amor. Isso é falta de compaixão. Você não quer ajudar esse irmão. Você quer ser simplesmente você mesmo obediente e santo. E até um certo ponto, amados irmãos, isso é egoísmo. Então, o cristão que ama, ele não vai negligenciar, amados irmãos, um erro contemplado no irmão. Ele vai repreender. E nós, amados irmãos, devemos repreender. Ainda que a pessoa, amados irmãos, está a ser repreendida, receba aquilo de uma maneira errada. A sua função é repreender esse irmão. Repreenda. Então, corrigir com amor não é ser legalista. Então, você vai repreender um irmão que, por exemplo, foi apanhado em algum pecado, talvez mentiu, né? E você notou aquela mentira assim, taxativamente que o irmão mentiu. Irmão, olha, a mentira é pecado. O irmão não pode te dizer, não julgueis para que não sejais julgados. O irmão não pode te falar, ninguém é perfeito. Isso é desculpa. Não, o irmão não está falando para você ser perfeito.
O irmão está te mostrar que, como cristão, você fez alguma coisa errada. E não é normal que, como cristão, normalizemos a mentira. Então, não vou fazer tal coisa. Ore ao Senhor para que o Senhor te livre disto. Isto, amados irmãos, não é ser legalista. Isso, amados irmãos, é ser bíblico. É uma ordenança de Deus que os cristãos se repreendam um para com os outros. Os irmãos já imaginaram como é que seria a igreja sem repreensão? Já imaginaram, amados irmãos, como seria a igreja se cada irmão faz o que ele quiser e a vida do irmão Eduardo, por exemplo, não importa? Se ele está a mentir, se ele está andando de uma maneira errada, isso não importa. Se o irmão Leo, por exemplo, está enganando os seus pais, está cometendo fraudes, isso não importa, isso é com ele. Já imaginaram, amados irmãos, se seria assim dentro da congregação? Obviamente que não seríamos, amados irmãos, uma igreja. Então, essa preocupação da repreensão, ela está em nosso coração. Repito, nós não queremos simplesmente ser obedientes ao Senhor. Nós também desejamos que os irmãos sejam obedientes. Por esse motivo, quando o Senhor, por exemplo, fala conosco, né, por meio de uma meditação, nós temos aquela preocupação de quê? De partilharmos isso com os irmãos. Porque aquela meditação, o Senhor falou comigo, e eu desejo também que o Senhor fale com o irmão, porque talvez o irmão também está na mesma situação que eu estou passando. Isto, amados irmãos, não é ser legalista. Isto, amados irmãos, não é ser legalista. Então, não é legalismo, amados irmãos, praticar a disciplina eclesiástica dentro da igreja. Isso não é ser legalista. Não é ser legalista. Então é comum, por exemplo, quando você, por exemplo, você falar para alguém, biblicamente, existe um tipo de disciplina. E os cristãos, quando estão vivendo de uma maneira errada e permanecem impenitentes, sem arrependimento, devem ser afastados. Isso, amados irmãos, é um tipo de verdade que assusta as pessoas. Assusta as pessoas. Eu tenho um colega da ECA e nós tínhamos a conversar um dia no hospital e ele estava falando sobre a maneira conforme as pessoas se comportam na denominação dele. E ele está falando de um diácono que estava namorando duas irmãs e o diácono era casado. E, eu falei, é normal na nossa igreja isso? Ele disse que isso é normal, ninguém é perfeito. Eu falei, é normal porque ninguém é perfeito. Ele disse, sim, é normal. Eu falei lá, não. Onde eu congrego, esse tipo de pessoas nós expulsamos. Isso lhe escandalizou. Ele disse, não se pode, não se pode, a igreja dos pecadores, não se pode soltar o pecador da igreja. Não se pode fazer isso. Recitou até a mulher adúltera. Tá, e Jesus disse, vai, não peques mais. Se Jesus não lhe julgou, quem é você para julgar? Então, eu dei conta que ele não estava preparado para lhe manifestar sobre esse assunto. Mas ele falou, vocês estão errados. Na igreja de Cristo, isso não devia existir. E as pessoas têm essa libertinagem de cometer e fazer, porque vocês não fazem absolutamente nada. Então, praticar a disciplina bíblica dentro da igreja não é legalismo. Não, então, a excomungar outro como se eles fossem mais santos. Não é isso. Quando nós excomungamos alguém, nós não estamos mostrando para a pessoa que nós não pecamos. Nós não estamos mostrando para a pessoa que nós somos mais santos. Não é isso que nós estamos mostrando para a pessoa. Então, se o requisito pela qual fosse necessário excomungar, amados irmãos, as pessoas, fosse a santidade, fosse que as pessoas não pecassem, quem poderia ser excomungado aqui? E quem poderia ter a tal ousadia de excomungar alguém? Ninguém. Ninguém poderia excomungar ninguém aqui. Quem aqui não peca? Quem aqui, amados irmãos, nasce o sol se vai, não peca. Não existe. Mas ainda assim, amados irmãos, a doutrina da disciplina bíblica
é um princípio bíblico que foi claramente colocado nas Escrituras. E observem, amados irmãos, que a primeira pessoa que vai falar sobre isso não é o apóstolo Paulo, não é Pedro, não é Tiago, é Cristo. É Jesus Cristo a explicar sobre a disciplina bíblica para os seus discípulos. E mostrar que eles devem praticar isso. Então, não é sobre ser mais santo, não. É um princípio bíblico que nós precisamos praticar dentro da igreja. E praticar, amados irmãos, com zelo. Então, quem sai fora da cerca deve ser chamado, deve ser repreendido. E quando necessário, deve ser mesmo afastado da congregação. A igreja peca quando não excomunga alguém que devia ser excomungado. E a igreja também peca quando excomunga alguém que não devia ser excomungado. Então, o equilíbrio, amados irmãos, é necessário nesses assuntos. O equilíbrio é necessário para nós. Então, se de um lado, por exemplo, nós pegamos a doutrina da disciplina bíblica e praticamos ela sem misericórdia, de uma maneira fria para com os outros, nós estamos pecando contra Deus. Se pequeno erro que você contemplou, irmão fulano, lhe apanhamos, encontramos no sítio, a saída lá era transparente, olha, irmãos sentenciados, excomungado, assim já foi excomungado outro. Irmão fulano, mentiu o irmão. Vimos isso pela primeira vez, irmão excomungado. Se nós praticamos isso, aqui não vai ficar ninguém, amados irmãos. Então, por um lado, amados irmãos, nós precisamos praticar a disciplina bíblica, mas não de uma maneira fria. Não de uma maneira, amados irmãos, sem misericórdia. Negligenciando, por exemplo, o arrependimento claramente evidenciado na vida da pessoa que cometeu tal ato. E de um lado, amados irmãos, nós não podemos pensar que somos mais misericordiosos tolerando pecados dentro da congregação. Então, é um erro. Então, praticar a disciplina bíblica dentro da igreja, amados irmãos, não é ser legalista. Não é ser legalista, é ser, amados irmãos, bíblico. Então, esse é o equilíbrio, amados irmãos, que nós precisamos ter a respeito deste assunto. Eu espero que os amados irmãos consigam ter essa noção a respeito sobre esse assunto. Não chame mais uma pessoa de legalista só de uma maneira assim vazia, à toa. E não aceite também ser chamado de legalista de uma maneira assim à toa, se defenda. Pergunte o porquê que você me chamou de legalista, o que eu fiz, que mostra que eu sou legalista. E às vezes a pessoa nem vai conseguir mostrar, vai provar que era simplesmente uma acusação, era simplesmente uma defesa da pessoa. Então nós precisamos, amados irmãos, levar isso em consideração. Esses pontos são importantes para nós. Para quê? Para que nós compreendamos, amados irmãos, esse assunto. Então, não é legalismo enfatizar a obediência à palavra de Deus. Os cristãos devem ser obedientes a Deus. Cristão que não é obediente, isso é estranho. Não bate certo. Não bate certo. Em Mateus 7, amados irmãos, aqueles que não eram obedientes a Cristo foram negados. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A Bíblia nos mostra, amados irmãos, que serão salvos os obedientes. Os obedientes, amados irmãos, à palavra do Senhor é que serão salvos. É claro que isso não é legalismo. Não é legalismo quando você mostra aquilo lá. Você precisa se esforçar para ser obediente, para você ser salvo. Isso é legalismo. Porque a salvação não é, amados irmãos, pela nossa obediência. A obediência, amados irmãos, é simplesmente a consequência da salvação, da graça que o Senhor, amados irmãos, nos concedeu. Então, como consequência, ela passa a ser uma evidência de que realmente nós fomos
alcançados por Ele. Então, devemos, amados irmãos, levar em consideração esses pontos. Esses pontos, amados irmãos, são importantes na compreensão deste assunto. Os irmãos, sem mais demora, podem orar em nome de Jesus Cristo.